Irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser rápido e breve. Hoje estou lendo aqui 2 Reis, capítulo número 8, no versículo número 7, diz assim, vou tomar a leitura. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando informaram o rei, o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Hazael, vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-me se vou recuperar dessa doença. Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Hazael disse, o teu servo Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para saber se vai se recuperar da doença. Eliseu respondeu, vá e diga-lhe, com certeza recuperará. No entanto, o Senhor me revelou que ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael, até constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Perguntou a Hazael, por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, porque eu sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará as fortalezas, matará os jovens à espada, esmagará as crianças, rasgará os ventres das mulheres e das grávidas. Irmãos, vem com calma para você poder entender. Olha que palavra forte. Nessa palavra de 2 Reis 4:8, 2 Reis 8:7, a Bíblia fala que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele estava enfermo, ele estava doente. Só que percebe-se um detalhe, no momento que falaram para Ben-Hadad que Eliseu estava em Sunem, em Damasco, você vai ver que falaram assim, ó, o homem de Deus está aqui. Aí ele falou assim, ó, para Hazael, vai até Eliseu, pergunta para ele se eu vou ser recuperado dessa doença. Olha que tremendo, irmão. Por que ele foi até Eliseu? Porque Eliseu, ele era o profeta do Senhor. Eliseu carregava a presença de Deus. Então percebe-se que ele foi até o profeta para saber se ele sairia daquela situação, porque ele estava enfermo. O que significa isso? As pessoas só buscam a Deus quando está na pior. Quando está tudo bem, filho, não busca. Você quer ver uma coisa? Por que Jairo foi atrás de Jesus? Porque a Bíblia fala que informaram para Jairo, a sua filha está à beira da morte. Você vai ver que Jairo sai desesperado atrás de Jesus e fala, Senhor, vai comigo até minha casa, porque minha filhinha está à beira da morte, minha única filha. Percebe que ele começou a insistir para Jesus, porque a única filha dele que ele tinha estava à beira da morte. Pode perceber, as pessoas só buscam a Deus, irmão, quando está na pior. Quando está tudo bem, não busca. Quando está com a porta aberta, quando está com a geladeira cheia, não busca, irmão. Mas quando as coisas apertam, as pessoas buscam. Eita glória. Pode perceber, olha que negócio forte. Olha que negócio interessante. Percebe, ele estava enfermo. Aí ele falou assim, vai até Eliseu. Pergunta para Eliseu se eu vou ser recuperado dessa doença. Só que uma coisa que eu acho interessante, irmão, nessa passagem, que a Bíblia diz que quando Hazael chegou ali para perguntar, Eliseu falou assim, diga para ele que ele vai se recuperar, ele vai ser curado. Só que ele vai morrer. Olha que tremendo, peraí. Como que Deus falou para Eliseu que o homem ia ser curado, mas depois ia morrer? Sabe por quê? Olha o que está escrito, presta atenção. Depois que Eliseu deu essa resposta para Hazael, Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael, até constrangido. Só que no momento que Eliseu estava olhando para Hazael, a Bíblia diz que Eliseu começou a chorar. Aí Hazael falou assim, olha o que está escrito, não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Hazael falou assim, por que tu choras? Aí Eliseu falou assim, o Senhor me mostrou que você se tornará rei. E você incendiará as fortalezas, matará os jovens à espada, esmagará as crianças, rasgará os ventres das mulheres grávidas. Hazael disse assim, como teu servo, que não passa de um cão, pode realizar algo assim? O Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Irmão, se você não dá glória a Deus com isso, olha o que Deus me fez entender essa palavra. Percebe o seu detalhe, quando Eliseu olhou para Hazael, Eliseu ele chora. Por que Eliseu chorou? Porque Eliseu viu, através do olhar daquele homem, que ele ia ser um homem muito maldoso, ele ia se tornar rei, ele ia rasgar o ventre das mulheres, esmagar as crianças, tacar fogo na fortaleza. Esse homem, Hazael, ia se tornar um rei muito mau. Percebe que através do olhar, Eliseu conseguiu identificar que aquele homem era mau. Como se diz aquele ditado, o olhar diz tudo. Pode perceber, filho, tem pessoas, você bate o olho na pessoa, você vê que a pessoa realmente tem um gênio ruim. Foi o que aconteceu, Eliseu bateu o olho nele, e Eliseu viu que aquele homem era muito ruim, que ia se tornar um rei pervertido, um rei perverso para aquela nação. Só que percebe-se um detalhe, olha que tremendo. Quando Eliseu olhou para ele, você vai ver que Eliseu chora e ele fala assim, por que tu choras? Eliseu respondeu, porque o Senhor me mostrou que você rasgará o ventre das mulheres, incendiará as fortalezas, matará as crianças. Segura isso aqui, olha que negócio tremendo. Quando Eliseu falou que ele ia fazer isso, olha o que ele disse, o teu servo não passa de um cão, eu jamais vou fazer isso. Eliseu respondeu, o Senhor me disse que você vai se tornar rei. Então, ou seja, você está falando que não vai fazer agora, porque você ainda não é rei, você não tem poder, por isso você está falando que você não vai fazer. Mas o Senhor me disse que quando você se tornar rei, ou seja, quando você tiver poder, você vai saber quem você é. Eita glória, filho, para pensar numa coisa, você só conhece uma pessoa quando você dá poder para ele. Eita glória, pode perceber, irmão, olha que negócio forte, olha que negócio tremendo. Pode perceber que ele falou assim, Eliseu, eu jamais vou fazer isso. Não, Eliseu, eu não passo de um cão, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho toda essa perversidade dentro de mim.
Eliseu falou assim, mas o Senhor me disse quando você se tornar rei. Ou seja, quando você tiver com poder, quando você tiver autoridade, é aí que você vai saber quem você é. Aí que você vai fazer o que você está falando que você não vai fazer agora. Filho, Deus conhece cada um de nós. Se Deus mostrou para Eliseu, você vai ver que realmente o que Deus mostrou para Eliseu foi o que esse rei fez. Você quer ver uma coisa? Olha o que ele fez em seguida. Presta atenção, Hazael. Aquele homem que falou que não tinha capacidade de matar ninguém, a Bíblia diz que depois que Eliseu transmitiu essa palavra para Hazael, a Bíblia diz que Hazael, ele vai voltar até o Ben-Hadad, para o seu rei, que tinha mandado ele consultar Eliseu. E ele vai voltar e vai falar assim, presta atenção no 14. Então Hazael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou, o que Eliseu disse? Hazael respondeu, ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou e sufocou o rei, até matá-lo. E assim Hazael foi sucessor. Olha que tremendo. Do jeito que Deus falou para Eliseu, que aquele homem ia se tornar rei, assim sucedeu. Porque percebe-se um detalhe, Deus mostrou para Eliseu que aquele homem ia se tornar rei, Hazael. Você vai ver quando Hazael volta para o seu rei, para relatar acerca do que Eliseu tinha dito, a Bíblia fala que ele pega um cobertor, ele encharca um cobertor com água e mata o rei sufocado. E assim ele vai se tornar sucessor no trono. Então percebe, ele matou Ben-Hadad para tomar posse do trono. Como Eliseu falou, o Senhor me disse que você vai se tornar rei. Aí você vai ver que aquele homem que Ben-Hadad confiava, foi aquele que matou ele. Filho, pode parar para pensar numa coisa que eu vou te dizer. Quem foi que traiu Jesus? Judas, alguém que estava na mesa. Filho, pode perceber, os ataques não vêm de longe. O ataque vem de pessoas que estão do seu lado. Pode perceber, olha que negócio forte. Hazael, filho, ele matou o próprio rei dele, sufocou, para tomar posse da cadeira, para tomar posse da autonomia do rei. Olha que negócio tremendo. Por isso que a Bíblia diz, melhor confiar no Senhor do que confiar nas pessoas. Por quê? Porque o ser humano, filho, muitos, não estou dizendo que é todos, mas tem ser humano que é muito falso, irmão. Você tem que vigiar, a Bíblia fala, é melhor confiar no Senhor do que nas pessoas. Porque você não conhece o coração da pessoa. Pode perceber, Ben-Hadad, filho, ele não imaginaria que o seu auxiliar mataria ele para tomar posse do trono. Quem diria que aquele homem Hazael ia matar Ben-Hadad para tomar posse do trono? Tem pessoas, filho, que é capaz de matar só para tomar posse daquilo que o outro tem. Pode perceber, Ben-Hadad, ele era o que? Ele era rei, ele se assentava no trono, ele governava a Síria. Só que você vai ver que o seu auxiliar matou ele para tomar posse da cadeira. Tem pessoas dentro da igreja com essa mesma atitude, querendo derrubar o pastor, para tomar posse do pastor, tomar a autonomia da tribuna. Irmão, uma briga por cadeira. Filho, Deus, filho, não quer que você prega só na igreja, ele quer que você prega fora da igreja também, filho. Jesus disse, vai pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus quer que você pregue no tempo e fora do tempo, irmão. Pode perceber, hoje não, hoje tem uma briga por cadeira. É uma briga dentro da igreja, um querendo ser melhor do que o outro. Tem pessoas do seu lado precisando de uma palavra e você não prega para ele. Eita glória, aleluia Jesus. Olha que negócio forte, irmão, olha que negócio interessante. Percebe-se nessa palavra que ele mata o próprio rei para tomar posse do trono, como Eliseu tinha dito. Eliseu, ele olhou para aquele homem, e Deus mostrou para Eliseu que através daquele rei da Síria, Hazael, ele iria tomar posse do trono do seu senhor. E assim sucedeu, ele matou para tomar posse do trono. Olha que negócio interessante. Por isso que, olha que negócio tremendo, irmão. Por isso que eu falo para você, quem te conhece verdadeiramente é Deus. Sabe por quê? Porque percebe que esse homem aqui, Hazael, ele disse que não ia fazer isso. Ele falou assim para Eliseu, não, eu jamais vou fazer isso, eu não passo de um cão. Como que eu vou matar as pessoas? Como que eu vou matar as crianças? Como que eu vou rasgar os ventres das mulheres? Eliseu falou assim, o Senhor me disse e me mostrou que você se tornará rei. Então, ou seja, é quando você se tornar rei, o Senhor me mostrou. Por mais que você está falando que não vai fazer, Deus me mostrou que você vai fazer. Aí você vai ver que aquele homem, ele volta para a casa do Ben-Hadad, para o palácio do rei, e ele mata o rei, como Eliseu tinha dito. Percebe? Aquele homem falou que eu não ia fazer aquilo e acabou fazendo. Filho, Deus te conhece. Você quer ver uma coisa? O que Pedro falou para Jesus? Quando Pedro viu que Jesus estava condenado à morte, você vai ver que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Só que antes de acontecer a negação de Pedro, você vai ver que todo mundo se afastou de Jesus ali no momento que Jesus tinha sido condenado à morte. Aí você vai ver que uma empregada, ela viu Pedro ali, né? E falou assim, Pedro, você estava com Jesus. Aí Pedro vai lá e nega. Só que você vai ver que Jesus falou assim, Pedro, você disse que vai morrer por mim, que vai estar comigo? Aí Jesus falou assim, Pedro, eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Você vai ver, Pedro falou, não Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Pedro também falou que não ia negar o Senhor, mas no momento da pressão, Pedro nega. Então percebe, filho, quem te conhece verdadeiramente é Deus, irmão. Filho, Deus sonda coração e mente. A Bíblia diz, o Senhor vai tomar a boca de Jeremias, e o Senhor vai dizer, quem conhece o coração do homem quanto é mal? Eu, Senhor, examino o coração e prova cada um de acordo com as tuas ações. Filho, você tem um Deus que sonda o seu coração e a sua mente.
Eita glória, filho, Deus ninguém engana, filho. Eita Jesus, pode perceber, aquele homem que falou que não ia fazer aquilo, ele fez, ele voltou para casa e matou o rei, e assim ele se tornou rei da Síria, como Deus tinha avisado para Eliseu. Olha que negócio forte, olha que negócio tremendo, irmão. Percebe? Reflita nessa palavra em nome de Jesus, que o Senhor fale contigo.